Então, eu passo a palavra para a professora Maria Lúcia dar início às atividades dessa tarde. Posso começar, então? Então, boa tarde a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando a segunda apresentação da nossa live, passado e presente na pesquisa em psicologia. Devo dizer que essa live é uma iniciativa do GEP. O GEP é o grupo de pesquisa sobre higienismo, higiene mental e eugenia e solo brasileiro. Este grupo investiga o ideário da higiene mental e da eugenia e seus rebatimentos em instituições tais como escola, família, casamento, saúde, etc. Devo informar ainda que estes ideários, eles não são originários do Brasil, não foram criados aqui, eles são procedentes da Europa, são ecos da Europa e dos Estados Unidos, mas encontrou terreno fértil aqui no Brasil. E temos por hipótese e de uma certa certeza que esses ideários permanecem ativos até a atualidade. Enfim, eu também que devo dizer que o nosso site tem, o nosso GEP tem um site com um rico acervo bibliográfico, onde lá vocês vão encontrar teses, dissertações, artigos e livros publicados. Quero chamar a atenção aqui, quero fazer um destaque para 9 livros que a gente tem publicado, sendo que 3 deles, vocês entram no nosso site, clicam na capa do livro, que vocês vão ter o livro em download. E temos também este último aqui, que não está em download, que eu vou estar, este aqui, se alguém tiver interesse, né, onde aqui tratamos mais especificamente da eugenia. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com a editora da UEM, editora da Universidade Estadual de Maringá, ou entrar em contato conosco mesmo. Tá, sem mais delongas, vamos à nossa live de hoje, que vai tratar, aqui deixa eu ver o nome da live, onde que é a SUS e a saúde mental, um diálogo histórico sobre as lentes da higiene e eugenia. Para debater esse tema aí, vamos ter 2 ilustres convidadas, que seguramente vai ter muito a nos oferecer e muito a nos provocar. E são elas, a professora, a doutora Lilian Denise Mai, deixa eu ler aqui o mini currículo dela, graduada em enfermagem, mestre em fundamentos da educação, doutora em enfermagem, professora associada do Departamento de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual de Maringá. A seguinte palestrante é a professora a doutora Rosilane Franciscone Borges, graduada em Psicologia e mestre em Fundamentos da Educação, doutora em Psicologia e Sociedade pela Unesp Assis e pós-doutora pela Universidade Estadual de Maringá, e docente do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Enfim, somos todos da Universidade Estadual de Maringá. Temos, então, aqui como moderadora, sou eu, né, Maria Lúcia Boarini. Como apoio técnico, nós vamos ter a professora Vânia Damasceno Costa e a nossa acadêmica em psicologia, Ellen Schaflant. Se eu falei errado, Ellen, me perdoa, tá? Me perdoa, gente, então falar alemão não me preparei para tanto. Então, tá, gente, eu agora vamos às regras. Vamos às regras desta live.
a gente vai ter, cada palestrante vai ter de 20 a 30 minutos para expor as suas ideias, as suas questões, as suas ideias, e depois teremos, finalizando as duas palestras, a gente vai abrir para questões, para o debate. Vocês podem começar colocando as dúvidas aí, dúvidas, perguntas, pode ir colocando no chat, que a Vânia e a Ellen vai reunir. Só que a gente pede uma atenção, um favor, quando for uma pergunta ou uma dúvida, por favor, coloquem assim, pergunta, porque assim a Vânia e a Ellen vão ter facilidade para discriminar o que é só um comentário, o que é só uma dúvida. Tudo bem, minha gente? E qualquer coisa, estamos aqui. Vamos lá, então. Podemos começar? Eu não perguntei. Quem vai começar primeiro, Lília ou Rose? Isso, pode ser eu. Então, vamos lá. Então, você tem de 20 a 30 minutos. Se estiver chegando perto, eu posso avisar você, se você não percebeu aí. Ok. Obrigada, Lúcia. Bom, primeiro, cumprimento, então, né, a professora Maria Lúcia, colega Rosilânia, né, ambas do grupo de pesquisa do GEP, colegas aqui da universidade, também as meninas do grupo técnico de apoio, né, e, em especial, eu agradeço também ao GEP pela vivência e oportunidade de estar construindo, né, uma série de reflexões e conhecimentos aí, e muitas discussões em relação a essas temáticas, né, do higienismo e da eugenia. Estou no GEP desde o seu início também, junto com a professora Maria Lúcia, e assim, é muito oportuno agora também trazer esse tema, né, nessa oportunidade da live, onde a gente tenta mostrar um pouco as nossas pesquisas e as nossas reflexões. Então, né, é um tempo curto, vou tentar trazer só algumas ideias mesmo para fins de provocar aí o debate depois, né? Espero poder contribuir também no debate. Mas discutir sobre SUS, permeado por discursos e práticas de higiene e eugenia, não é tão simples, às vezes, como parece, né? Especialmente em meio a essa pandemia que a gente vive, a tanto sofrimento compartilhado. E eu falo como enfermeira, mesmo que seja um tema geral voltado à psicologia, né? E à história e formação da psicologia, mas, como enfermeira, já compartilho e dialogo com psicólogos há bastante tempo, né, especialmente no grupo, e também, né, falo com tranquilidade porque ocupamos o mesmo cenário, no caso, o Sistema Único de Saúde. Então, vivemos, né, os mesmos avanços, retrocessos, desafios, enfim, como equipe multidisciplinar. Gostaria de destacar dois aspectos iniciais. Primeiro, eu acho que é importante dizer que essas ideias elas acontecem sob a égide da luta de classes e a capacidade de enfrentamento e superação das dificuldades e desigualdades sociais produzidas no modo de produção capitalista. O SUS emerge, né, nesse contexto, como resposta de governo às demandas e necessidades da sociedade de uma época, né, enquanto política pública de saúde hoje vigente no país, e que já mostrou aí, né, a sua força, os seus resultados, e por muitos ele é tido como uma das formas mais avançadas de socialização do desenvolvimento já produzido, né, pela nossa sociedade. Claro, não vou abordar aqui, né, nos limites do tempo, aspectos históricos, estruturais, funcionais do Sistema Único de Saúde, mas tentar fazer um diálogo nessa perspectiva histórica, né, e aí também dizer que tratar de higiene vai muito além de água e sabão, inclusive estes, né? E tratar de eugenia também vai muito além de discutir reprodução humana saudável como uma necessidade fundamental do ser humano, junto com alimento e abrigo, inclusive estes, né? Então, nessa construção coletiva, a gente vai tentar trazer algumas ideias sobre esses dois assuntos inseridos praticamente na nossa realidade de vida, de trabalho, né? Que é o sistema de saúde vigente. Bom, gostaria de fazer duas voltas muito rápidas a duas situações. Uma, citar Florence Nightingale como, né, aquela que deu início à enfermagem moderna, né, já foi inclusive citada na primeira live, como alguém que se dedicou, né, e implementou aí uma série de cuidados centrados na higiene, cuidados gerais em relação ao ambiente, alimentação, né,
Inclusive, teve uma obra clássica, né, Notas sobre a Enfermagem, onde ela deixa claro, de forma muito simples, mas muito objetiva, tanto os seus cuidados quanto os resultados desse trabalho. Mas não vou falar dela, gostaria de citar Inácio Felipe Semmelweis como alguém também contemporâneo daquela época, 1840, e que trabalhava numa maternidade vienense, e ele praticamente explicou a origem da febre puerperal. De que maneira? Observando a dinâmica do trabalho executado na época. Então, esse trabalho dele, essa experiência está registrada num texto curto, inclusive, ao final, né, das exposições, vão ser colocadas algumas referências aí disponíveis, né, no chat, mas esse é um dos textos, Mãos Sujas, né, não sei se é conhecido por todos, mas ele retrata essa experiência e ele começa com uma frase que eu gostaria de replicar aqui, né, do autor, falando sobre a experiência de Semmelweis. O autor dizendo: sou cúmplice do apego irracional da autoridade a teses tradicionais, apego que não raro a inibe de se curvar às verdades mais simples. E ele instituiu basicamente a lavagem de mãos para explicar, né, e controlar a febre puerperal. Em outro momento é dito: infecção puerperal é consequência da transmissão de assim chamados germes infecciosos pelas mãos dos médicos e dos estudantes que têm ocupado de seccionar cadáveres das vítimas do mal sem lavar convenientemente as mãos. Semmelweis condena todo o sistema científico da nossa medicina e proclama que para banir a febre puerperal dos hospitais se faz necessária uma limpeza rigorosa das mãos com uma solução de ácido clórico. Né? Então, o que ele observou? Que, à medida que médicos e estudantes procuravam achar causa das mortes, ao mesmo tempo eles investigavam, seccionavam, né, e viravam os cadáveres, né, as vítimas desse mal, e iam atender também outras pacientes puérperas, né, no seu momento de parto. E aí eles transmitiam. E ele observou isso como quando outro segmento de trabalho, né, conduzido aí por religiosas que não tinham essa função social de descobrir a causa da morte, e já tinham instituído aí algumas medidas mais claras e visíveis de higiene, não tinham sequer metade dos índices de mortalidade, né, que eles vivenciavam ali. Então, ele começou a observar essas distinções, e aí ele né, chegou a essa conclusão que para nós parece muito simples. E hoje a gente tem aí uma situação que nos coloca de frente de novo com essa verdade, né, simples, contudo altamente complexa, quando a gente entende ela nas nossas interações sociais, né. E aí o interessante é que, assim, o primeiro homem que desvendou o segredo da sepsia e da asepsia, né, na qualidade de lavagem de mãos com alguma solução, ou seja, as bases em que se havia de erigir o futuro da cirurgia, ele morreu também de septicemia, né, porque assim como ele discutiu a febre puerperal, que seria ligada ao parto, esse mesmo princípio se estendeu também para explicar a febre traumática, né, ou seja, infecção, né, infecção generalizada. E ele morreu disso há exatos 155 anos. Então, em 14 de agosto de 1865, com 47 anos, Semmelweis morreu após um pequeno ferimento ocorrido numa autópsia em Budapeste. Então, vejam, nós estamos falando aqui de um período de 155 anos desse fato, que foi marcante. O que havia em comum entre ele e Florence, naquele momento contemporâneo, né, com os recursos deles, ou seja, quase nada de recursos do que nós temos hoje? Eles se incomodaram com as mortes. Eles se incomodaram com as mortes que aconteciam. Florence na Guerra da Crimeia, Semmelweis em hospitais, né, com a questão das mortes maternas, e eles observaram a realidade, observaram as coisas em volta deles. Aí ele instituiu lavagem de mãos, né, e isso foi uma grande inovação tecnológica para aquele momento, onde sequer se sabia que havia transmissão, né, por micro-organismos. Depois disso é que vem microscópio, luvas como barreira mecânica nessa transmissão. Hoje podíamos falar de máscaras, antibióticos como barreira farmacológica e fisiológica. Hoje temos vacina, né, sendo discutida. Ou seja, isso só mostra que os avanços ocorrem, precisam ocorrer à medida que novas necessidades aparecem e também que as condições para que esses avanços aconteçam já estejam postos, né, já estejam criados. No caso da vacina, hoje a gente pode ver isso claramente. Temos uma necessidade da vacina e
todos os esforços aí, né, da ciência, da indústria, para, né, para produção e execução, implementação dessa vacina, a gente vê esse movimento ao vivo e a cores, né? Estamos vivendo a história em tempo real. Mas outro momento importante onde o discurso da higiene apareceu, não com essa característica, foi o início do século XX. E aí a higiene permeou e motivou muitas ações públicas, né, e ações da época, tentando estimular e instituir esse novo saber consciência, né? Houve o Congresso Brasileiro de Higiene, muitas teses, eventos, a discussão de higiene escolar. Então, assim, né, médicos e várias outras pessoas ilustres aí tentavam defender e trazer essas ideias da higiene como um grande avanço, como uma novidade. E a higiene sempre, nesse caso, muito colada à eugenia, né? Também se falou já na primeira live um pouco sobre a história da eugenia, né? Não vou entrar muito nisso agora, mas higiene e eugenia são dois conceitos que, originalmente, né, na sua estrutura, andaram junto. E no Brasil, ele também vivenciou isso, como você já colocou, replicando, né, acompanhando aí o movimento mundial em torno disso. Destaco uma fala aqui do primeiro boletim, o primeiro Anais de Enfermagem, né, o primeiro texto produzido, que hoje é a Revista Brasileira de Enfermagem, ela começou em 1932, onde uma enfermeira dizia: a enfermeira é a educadora dos lares, a aperfeiçoadora da raça, quando em seu nobre mistério de visitar cotidianamente as casas pobres que estão aos seus cuidados, ensina princípios de higiene e eugenia. Interessante porque ela traz isso como uma prática social, inserida dentro de uma função, né, do seu trabalho em saúde. Então, havia esse interesse, né? A meta, defesa da higiene como meio para preservar a saúde e garantir a rigidez das futuras gerações. Claro que temos aí uma série de questões a serem levantadas nessa junção desses dois conceitos, mas interessante notar também a direção das ações, que normalmente eram, né, voltadas para a grande maioria das pessoas, né, considerando os problemas da época, mas com um cunho muito restritivo, punitivo, individualizante, né, com responsabilização de cada indivíduo pela sua própria condição. E qual era a premissa básica, né, desse esforço todo? E aí eu acho interessante trazer essa citação de Renato Kell, né, que foi um dos ícones do movimento eugenista brasileiro. Ele diz, em 1929, também o primeiro número do Boletim de Eugenia. Veja que naquela época floresceram muitos periódicos, né, muita produção do conhecimento, tentando ser aí uma forma de disseminar esses conhecimentos. Ele dizia: cada vez mais me inclino a aceitar como axioma um velho ditado: quem é bom já nasce feito. E assim, considerando avançar talvez um paradoxo, dizendo que a humanidade se compõe de 3 espécies de gente: gente inata e intrinsecamente humana, gente domesticável e gente doente ou indomável, essa última inatingível a todos os processos e esforços educativos. É uma frase bem contundente. Mas, mesmo com todos os esforços em prol da higiene, né, e da eugenia, naquele momento, não houve o enfrentamento, a tentativa ou a capacidade, de fato, de superar ou minimizar as desigualdades, os problemas sociais daquela época, que eram muitos, né? Ao contrário, né, essas diferenças que motivavam todo esse avanço, né, e essa institucionalização, elas eram naturalizadas, na verdade, né, e passavam a ser sujeitas a ações que limitassem a reprodução dessas mesmas condições com a eliminação dos indivíduos e não das próprias condições estruturantes que geravam essas desigualdades. Então, essa é uma limitação histórica daquele momento importante, e aí é importante também nós termos isso em mente quando nós discutimos hoje, né, olharmos para a nossa política de saúde e a capacidade de enfrentamento, né, dos problemas que nós temos. O próprio surgimento, né, do SUS como um avanço e algo extremamente relevante que foi fruto dessa forma de enfrentamento às necessidades né, de quando surgiu com a Constituição de 88. Eu falo isso logo mais à frente. Mas, assim, em uma época, então, que se buscava construir um conhecimento sólido em bases científicas, né, e já havia esse conhecimento, então já havia sido, né, descoberto que as doenças podiam estar sendo causadas por micro-organismos, né, isso lá no 1800, mas de longe se alcançou a resolutividade, os efeitos, por exemplo,
de algumas décadas antes, como Florence e Semmelweis alcançaram. Bom, a higiene pode ser tida como um argumento técnico-científico, por isso irrefutável? Né? Não. Ela é um argumento e precisa ser problematizado, fundamentado e contextualizado, né? Porque a gente sempre tem muitas possibilidades aí atreladas a esse discurso. Então, por exemplo, biopoder, biovigilância, biopolítica, né? São conceitos e que permeiam esse saber da higiene, onde o saber médico-científico justamente tenta ordenar a ordem, a paz, a harmonia, por meio de ações sobre pessoas, sobre grupos populacionais, geralmente, né? Não necessariamente tentando mudar as condições originárias desses problemas, né? Tal qual no início do século XX. Outra questão, a falta de acesso à água potável e saneamento básico, né? Então, assim, a gente sabe também, isso já é claro, né? Essas condições, a falta delas gera muitas doenças e agravos. Então, a maioria dos problemas sanitários, isso a gente vive hoje no nosso cotidiano, afeta a população, né? E estão relacionados ao meio ambiente. Então, esse debate saúde, meio ambiente, entre higiene e também na eugenia, entre genética e meio ambiente, sempre foi muito presente, né? Mas hoje a gente tem, por exemplo, a diarreia, né, com mais de 4 bilhões de casos no mundo, né, ainda acontecendo. Leptospirose, leishmaniose, hepatite A, muitas doenças, né, de origem ambiental. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, né, são 4 doenças causadas pelo mesmo mosquito, a Aedes aegypti, né, como doenças vetoriais. Inclusive, recentemente, a zika, né, trouxe o debate, né, do cenário mundial e brasileiro também, com os casos de microcefalia, e trouxe à tona o debate da eugenia, né, com a questão do aborto nessas situações. Veja, inclusive eu lembro que assim, o debate gerava em torno das questões éticas, né, em relação ao aborto, mudança da legislação, né, mas não se debatia profundamente a origem da tentativa de resolução disso, que seria medidas ambientais e medidas atitudinais de todos nós no combate ao vetor, né, ao mosquito. Então, o que nós temos ao longo da história aí, né, história recente também? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos nos domicílios, deficiência de drenagem de águas pluviais, né, que depois gera aquele lixo todo nas enchentes, enfim, são várias situações, né? E no caso dos vetores, não basta combate via larvicida ou nebulizações químicas, né? Esse controle elimina cerca de 1/5 dos mosquitos e impacta o meio ambiente negativamente, né? Por outro lado, campanhas educativas, elas são suficientes, né? Se elas seguirem o modelo educativo do início do século XX, que a gente já está com isso registrado, né, de forma muito forte na literatura, elas responsabilizam majoritariamente os próprios cidadãos por isso, né, e não alcançam parceria entre a ação das pessoas e a ação dos serviços públicos, por exemplo, né, em relação à resolução de fato daquilo que gera esses problemas, né. Poder público, sim, né, poder público, e aí a gente reforça a questão da Constituição, né, de 1988, que traz à cena, né, que traz em cena o Estado como responsável, né, e dever do Estado, a questão do direito à saúde, por exemplo. Vamos fazer esse link sempre com a saúde, né? Então, melhorias frente a fatores ambientais, articulado com o setor da saúde, na identificação e acompanhamento de populações suscetíveis, né, no controle das doenças. Então, assim, é um conjunto de ações. Então, quando falamos de saúde, não podemos falar unicamente da saúde, da área da saúde. Temos que obrigatoriamente pensar e transitar nas outras áreas de conhecimento e nas outras políticas públicas, né? Agora, uma questão importante é dizer que a higiene, né, o acesso à água potável, o esgoto, a alimentação saudável, a educação, a saúde, são todos bens e produtos coletivos, né? E aí, né, a gente tem ouvido muito debate sobre isso. O mercado, ele não irá produzi-los, ele não tem essa intenção. Então, é o poder público que é capaz de produzir esses bens fundamentais para o bem-estar coletivo, né? E aí a gente sempre faz
o gancho com o sistema de saúde. Eu vou pular algumas coisas, talvez depois no debate a gente fale mais sobre as questões, né, de saneamento especificamente. Mas um outro ponto importante nessa discussão é que a transmissão de doenças, ela acontece mediante interação social, né? Veja, Semmelweis já dizia, febre puerperal é uma infecção, consequência da transmissão dos assim chamados germes infecciosos, né? Podemos falar isso do novo coronavírus também. Só que não bastam medidas ambientais individuais para esse controle, né? Porque a vivência, inclusive dessa pandemia, mostra a complexidade disso, né? Semmelweis teve muita resistência de colegas médicos e estudantes para a implantação da lavagem de mãos, como uma mudança de hábito, né? Aquele texto registra isso. Hoje nós temos muita resistência, um debate, né, aflorado em torno de medidas que aparentemente são simples, lavagem de mãos, uso de máscaras, distanciamento social, medidas que a ciência já valida como eficazes, mas elas por si só, elas não acontecem, né? Porque a gente vive, né, os dilemas, as contradições sociais, a luta de classes, então a gente está vendo esse processo aí permeado por uma série de ideias, aí, inclusive equivocadas, né? Sobre aquilo que já está dado, né? Então, um exemplo disso, por exemplo, agora, eu vi essa semana, Nova Zelândia, né, eu vi ontem, agora, há 3 meses estava 100 casos no país da Covid, né? Ela registrou 23 novos casos. Com 23 novos casos, né, eles decretaram medidas rígidas de isolamento, distanciamento e medidas rigorosas de vigilância epidemiológica dos casos e contactantes para o controle do vírus. É o que nós devíamos ter feito há 5 meses e meio atrás, né? Nós já temos, e esse é um questionamento que eu gostaria de fazer, no sentido de provocar a reflexão de todos, né? Nós já temos tecnologia, recursos, conhecimento pelo Sistema Único de Saúde no país, capaz de ter enfrentamento mais efetivo diante dessa pandemia. Nós não precisaríamos estar, de fato, com mais de 1.000 mortes por dia, estamos naturalizando as mortes, né? Não estamos fazendo como Florence e Semmelweis, nos angustiando com essas mortes, né? Já passamos mais de 100.000 mortes no Brasil em 5 meses e meio. Então, assim, é realmente muito, muito trágico, né? Por quê? Porque não se trata só de implementar essas medidas, né? Temos dispositivos de interação social e temos uma política pública, que é o Sistema Único de Saúde, que precisa acontecer. E aí, falar do SUS significa retomar, sim, né, brevemente, alguns pontos essenciais dele, e que daí eu gostaria de pensar neles também como possibilidades, né, desse enfrentamento, né? Claro, falar da construção do SUS, ele aparece como um direito à saúde, né? Friso isso, e um dever do Estado. Em que momento? Com a Constituição Federal de 1988. E aí é uma coisa muito simbólica, eu encontrei esses dias atrás, essa carteirinha aqui. Essa carteirinha, ela já está amarelinha, né? Mas ela é a minha carteira de identidade de beneficiário. E o grau de dependência que é filha, né? Claro, do meu pai, Ivo Keich, e tem aqui o número da carteira de trabalho e previdência social dele, né? E ela era renovada anualmente, tá? A última validade dela foi de dezembro de 1987. Então, claro, se alguém tem mais interesse em buscar essa construção toda, né, da reforma sanitária, a gente tem muitas referências sobre isso. Eu estou trazendo isso para mostrar que ela tem um significado histórico, né? E não é só para a geração que viveu isso. Para quem não viveu aquele momento, né, precisa voltar também os olhos para lá e perceber que o SUS ele foi uma resposta a um momento muito delicado, né, de décadas, né, onde a gente veio andando lá do começo do século XX, né, com toda uma caminhada aí do sistema de saúde brasileiro, até chegar nesse momento de consolidar um sistema público, né, universal e gratuito. E aqui a gente tinha acesso a um determinado, né, tipo de qualidade de atenção. Claro, como grande maioria da população. Quem estava desprovido de uma carteira de trabalho
tinha acesso como indigente, né, naquele momento. E eu lembro muito bem, porque eu me formei, porque a última validade de dezembro de 1987, veja, por duas razões. Em 88 eu completei 21 anos, eu já não seria mais dependente do meu pai, né, do sistema de saúde da época, e também teve a Constituição de 88. Então, assim, a Constituição tirou de cena essa carteirinha, né? E eu me formei naquele momento, naquele período, e eu lembro muito bem das diferenças de atendimento em termos de disponibilidade de recursos, né, aos chamados indigentes. Então, assim, voltando a essa história, e claro, o indigente era aquele sujeito já excluído das suas condições básicas de higiene, né? Eram os pobres, os que não trabalhavam, os moradores de rua, né? Enfim, era um contingente muito grande, né, de pessoas que não tinham acesso aqui ao registro da carteira de trabalho, ou a pagamento de um plano. Então, trazer essa noção de sistema único de saúde precisa, sim, ser permeado por essa noção de direito, né, e dever do Estado. Então, nós estamos há 32 anos da Constituição, há 30 anos da criação do Sistema Único de Saúde. Nesses últimos 5 anos, em particular, estamos aí vivendo um desmonte, né, significativo dessa política pública. Nos últimos 6 meses, com a pandemia, estamos percebendo que não conseguimos otimizar e fazer valer os recursos que o SUS já dispõe, né, para o enfrentamento da Covid, para reduzir mortes, controlar danos, controlar a pandemia de uma forma geral, né? Estamos num platô já há semanas, com uma curva bem diferente de outros países. Então, assim, não podemos nos comparar a muitos países em várias medidas, porque não chegamos ainda no estágio que eles chegaram. E nós temos o SUS. Então, o que acontece? Né? Temos que pensar sobre isso, vamos observar a realidade. E aí, que características, né? Meu tempo está esgotando aqui, mas algumas características do Sistema Único de Saúde que eu só gostaria de trazer. Gestão compartilhada. Gestão compartilhada entre os 3 níveis, o ente federal, estadual e municipal. Né? E 15 minutos. Tá bom, obrigada. E nós estamos vendo essa dicotomia, né? A vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, com monitoramento de casos, isso em qualquer circunstância, né? Sistema de informação, planejamento, avaliação de metas e ações. Atenção integral ao indivíduo, família e comunidade. Então, a estratégia de saúde da família já está aí. Nós poderíamos estar fazendo um processo de vigilância epidemiológica, né, dos casos muito forte nas comunidades, junto com a educação em saúde, né? E não só ficar à mercê da mídia, de repente, que muitas vezes nos confunde também, né, nesse processo. Fortalecimento da atenção primária à saúde, né? Uma ação integrada do setor da saúde com as outras áreas, então as políticas de saneamento, política urbana, o trabalho interprofissional, enfim, são várias características aí, né, e que foram sendo construídas nesses 30 anos, né, e o momento atual, né, podemos dizer que o momento atual de crise mundial do capitalismo está nos colocando de frente com esse desmonte da noção de direito e, por consequência, da desconstrução do sistema único de saúde, né? Pautado numa lógica de falta de recursos, com privatização, né, da saúde, com o sistema organizado a partir de produtividade, ou meritocracia, e não em cima das necessidades de saúde da população, que é a base estruturante do sistema único de saúde. Então, nós temos com isso já um movimento recente aí, onde mortes estão aumentando de forma geral, né? Então, tem uma previsão de aumentar em mais de 8% até 2030 mortes por doenças infecciosas e deficiências nutricionais. Tivemos queda de vários indicadores já, né? 44 indicadores de 90, só no primeiro semestre de 2019. Uma série de fragilidades, né? E aí um detalhe só que eu gostaria de colocar, né? É lamentável quando a gente vê que nós temos já um cenário onde nós estávamos avançando, né, no controle de várias doenças, onde estávamos fortalecendo os processos, né, de cidadania, com a participação popular, né, a participação das pessoas, né, nessa organização estrutural da política pública, e a gente vê, de repente, ideias agora que colocam quase que uma competição das mortes por Covid com mortes por outras causas, né? Não é só Covid que mata. Isso é lamentável, né? Eu acho isso lamentável. Acho que a psicologia tem muito
vai ter muito tema para trabalhar, porque nós estamos realmente tendo um sofrimento muito grande, né, como profissionais, como cidadãos, mas competir as mortes por Covid com as demais mortes evitáveis, quando a gente já vinha tentando enfrentar isso com o sistema de saúde, e nós estamos tendo esse desmonte, é muito triste, porque são doenças crônicas, né, demandas crônicas que estavam sendo resolvidas, não em sua totalidade, né, já vínhamos usufruindo dessa possibilidade de várias formas dentro do sistema de saúde, e agora nós temos tanto essa pandemia, que é uma novidade mundial e traz seus desafios, e é algo muito grave, né, as pessoas estão morrendo, seja na execução do seu trabalho, seja no dia a dia, e não precisamos, quando temos uma morte próxima a nós, né, acharmos que isso é grave, porque é uma situação realmente que faz a gente ter que pensar e se comprometer diante disso, né. Então, eu encerro minha fala, deixo para depois a gente, de repente, no debate, mas só reforço que a pesquisa cumpre aí algumas funções primordiais, né, que é chamar atenção para as desigualdades, subsidiar a proteção social e os direitos, recolocar o papel protetivo do Estado com ampla participação e controle social, né, e a defesa das políticas públicas. Reforço a defesa da higiene enquanto água e sabão, mas que se constrói nas interações sociais e nas lutas e defesas de direitos e no acesso aos recursos já disponíveis, tá? E reafirma a defesa do sistema de saúde. Ok? Muito obrigada por enquanto e fico à disposição para o debate. Lilian, muito obrigado, Lilian. Vamos passar para a Rosilane, 20 a 30 minutos, minha amiga. Pode começar. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a presença de vocês, a presença virtual de vocês, né, para podermos compartilhar algumas reflexões. Então, a live de hoje, né, proposta como pesquisa em psicologia, o passado e presente na pesquisa de psicologia, né, é uma proposta. Dela nós tiramos a nossa live, né, SUS e Saúde Mental, pensando aí em discutir esse diálogo histórico em que há entre o SUS e a saúde mental, né, sob as lentes da higiene e da eugenia, né. Então, do que a Lilian nos trouxe a respeito da construção do SUS enquanto construção histórica, nós podemos pensar também a respeito da rede de saúde mental, né, a qual nós denominamos de rede de atenção psicossocial, ou RAPS, né. Essa rede, ela nasceu como um dos desdobramentos da proposta de atenção integral à saúde, que, por sua vez, é um dos princípios fundamentais do SUS. Então, nós podemos dizer que a RAPS só foi possível de ser estabelecida por nós termos o SUS, né? Pelo SUS ter sido construído dessa maneira, ou seja, uma forma de pensar a atenção à saúde que busque atender integralmente a pessoa, né? Que leve em conta a equidade da demanda e que parta do princípio da universalidade do acesso, ou seja, que possa incluir a todos, né? Aliás, como a Lilian disse, né, em relação ao enfrentamento da Covid-19, o SUS ele está sendo bastante elogiado, inclusive internacionalmente, porque o número de agravos, de mortes, poderia ser muito maior, né? Se não fosse esse formato do SUS, né? Se não fosse a capilaridade do SUS, a descentralização e a regionalização dos programas que existem no SUS, né? Então, pensando esses aspectos, essas características do SUS, e tratando especificamente sobre a saúde mental no SUS, sobre a composição dessa rede que a gente chama de atenção psicossocial, e mais especificamente sobre a participação da psicologia nesse processo, quero levar em conta alguns pressupostos, né, nas reflexões que quero fazer com vocês. O principal, a Lília inclusive citou, que é uma premissa básica do nosso grupo, que há muitas formas de ler os fenômenos da vida, né, os fenômenos históricos. E a nossa proposta enquanto grupo é fazer uma leitura em uma perspectiva histórica,
Ou seja, pensarmos o SUS e a RAPS levando em conta que são instâncias que não foram construídas ao acaso e nem são instituições prontas, acabadas, né? São instâncias vivas, são dinâmicas e são inconclusas, né? Ou seja, estão sendo feitas no dia a dia, né? Então, assim como outras instituições, o SUS e a RAPS, eles foram e são ainda construídos ou desconstruídos, né, conforme interesses e necessidades, que podem advir de movimentos sociais, né, que demandam novas formas de pensar. Por exemplo, um grande marco no SUS é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, onde um grupo de militantes, de pessoas pertencentes a movimentos sociais e também de gestores, né? Por exemplo, um grande nome aí é o sanitarista Sérgio Arouca, né? Ele, na verdade, é um nome, mas são muitos nomes, é um coletivo, né? Buscou aí consolidar essa nova forma de pensar saúde, e assim também na saúde mental, né? Então, hoje, essa proposta de saúde mental voltada à atenção psicossocial, ela nasceu de movimentos sociais, né? De movimentos de trabalhadores, de familiares, de próprios usuários também, há algumas décadas, né? E foi amadurecendo até se constituir enquanto uma rede, né, de atenção em saúde. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nada surge ao acaso, né? Então, essa forma de pensar a saúde mental no Brasil, ela é algo construído, né? Assim como disse o Engels lá na Alemanha em 1886, quando ele dizia assim, discutindo a questão da filosofia clássica alemã, fazendo uma crítica, né? À filosofia clássica alemã, ele dizia: não há acaso na história. Os próprios seres humanos é que fazem a sua história, mas não fazem por vontade própria. Ele diz assim: chega um momento em que as suas aspirações elas se entrecruzam-se. Então, para que haja um fato novo na história, uma mudança, né, na história, é preciso que as aspirações de muitos, né, se entrecruzem. Então, a gente pode dizer que a construção do SUS a partir de 88 e a lei a partir de 90, né, ela foi uma construção histórica. Assim como também a rede de atenção psicossocial, né? Elas se constituíram sob contingências históricas. Mas pensando como nasceu essa RAPS, quais foram essas contingências históricas, né? Então, a gente pode pensar que a RAPS nasceu da proposta de mudar, inicialmente de ser uma alternativa ao modelo asilar, de cuidado, que não era cuidado, nem era tratamento, não sei nem dizer o nome que era, né? E depois se consolidou como uma proposta de superação irrestrita desse modelo asilar, né? Então, a atenção psicossocial, ela hoje é uma proposta de superação desse modelo asilar que infelizmente ainda persiste, né? Eu gosto muito das reflexões de um professor lá da Unesp de Assis, que inclusive já faleceu, o professor Abílio da Costa Rosa. Ele era um pesquisador que se dedicava muito a pensar essas questões. Ele não era militante em si, como Amarante, como Ana Pita, ele era um pesquisador, ele era da academia e só escrevia coisas muito interessantes. E um dos escritos dele, ele fala assim, que a atenção psicossocial, ela não é um modelo, né? Ela é um modo. E ele diz assim, por que não é um modelo? Porque não há receita pronta, não há fórmula, não há uma fórmula única de cuidar, né? E sim estratégias ou jeitos de pensar o cuidado. Um jeito que tem que ser construído no dia a dia, por um conjunto de pessoas. Eu acho isso muito importante, pessoal, porque muitas vezes no serviço a gente vê os profissionais dizendo assim, mas eu não sei como fazer, né? Porque não há um saber único. Para um usuário,
é um jeito, com o outro, possivelmente é um outro jeito, né? Então, é muito dinâmico. O Abílio dizia assim, para pensar a atenção psicossocial, vamos dizer assim, nessa chave da atenção psicossocial, isso envolve uma mudança de paradigmas, né? Que seria assim, você superar, né? Como se diz de coração, né? O paradigma asilar, né? Que é centrado na doença, na internação, no uso exclusivo de medicação, em prol de um novo paradigma, né? Que é o paradigma da atenção psicossocial, que foca os laços sociais, os laços comunitários, né? A busca de um cuidado contínuo, né? E considera o entorno dessa pessoa que sofre, né? Considera o seu ambiente sociocultural. E isso é uma tarefa muito difícil, pois envolve muitos interesses, né? Interesses e contradições. Então, colegas, é difícil fazer atenção psicossocial, porque vivemos numa sociedade completamente individualista, né? Que exige respostas rápidas, que incentiva o consumo de tudo que pode dar lucro, né? Inclusive de medicamentos e internações. Lá na década de 90, o Rezende tem um livro Cidadania e Loucura, é de 94, se não me engano. Ele diz assim, ele cunhou o termo indústria da loucura. As internações, elas geraram a indústria da loucura, de tão lucro que elas davam para os donos dos hospitais, né? Hoje isso parece estar voltando, porque a quantidade de leitos que estão surgindo nas comunidades terapêuticas está bastante estrondorosa, né? Então, vivemos numa sociedade onde tudo vira mercadoria. E nesse momento de tendência a estado mínimo, de diminuir o que é público, isso está ficando muito premente, né? E a atenção psicossocial, então, corre riscos, né? Porque, na verdade, a atenção psicossocial, ela deve ser entendida como um bem social e não como mercadoria. Por isso, essa é uma tarefa bastante difícil, que exige o comprometimento de todos os envolvidos, né? Exige o comprometimento dos gestores que estão à frente do financiamento, das condições, né, para o cuidado, dos trabalhadores que têm que estar inteiros e dispostos ao cuidado, né, dos familiares que têm que entender o seu papel e assumir também o seu papel, não delegar esse papel para os trabalhadores da saúde e da própria pessoa, né, que historicamente foi excluída do seu próprio cuidado, né, que teve sua autonomia tirada ou não desenvolvida, né? Então, a atenção psicossocial não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa, a gente diz que é exitosa, né? E esse conceito, ele nasceu há várias décadas, de vários campos teóricos, né? Mas tem uma proposta em comum, que dar uma resposta à necessidade de criar uma nova forma de lidar com o sofrimento psíquico, com a necessidade de superar velhas práticas manicomiais, né? Que inclusive a história já mostrou que essas práticas são iatrogênicas, pois isolam a pessoa, segregam, aniquilam, né? Elas trazem a morte civil, como disse o psiquiatra italiano Franco Basaglia, né? Que foi um grande ícone da reforma psiquiátrica italiana, e é o principal inspirador da nossa reforma psiquiátrica, né? Ele dizia assim, que essa ciência que considera o sofrimento psíquico algo propício ao asilamento, à segregação, é uma ciência que diz que o indivíduo é incompreensível, é perigoso, é imprevisível, né? E decreta sua morte civil. Então, é uma ciência que coloca o ser humano em dois momentos, em dois polos, o da razão ou a desrazão, né? E isso restringe, né, a sua vida, restringe, inclusive, o trabalho daqueles que estão com eles, né? E onde entra a psicologia em tudo isso, né? Como eu sou da área da psicologia, então, eu gostaria de
falar um pouquinho, fazer algumas reflexões a respeito da psicologia. Me sinto confortável para isso, já trabalhei mais de 20 anos na saúde pública, no momento estou na academia, para quem não me conhece, mas sou tutora de residentes que estão na linha de frente ainda, no serviço de atenção psicossocial, então penso que posso tecer algumas considerações e também aceito críticas, dúvidas, compartilhar com vocês depois algumas reflexões, né? Mas pensando na psicologia em si, né? Onde que entra a psicologia? Que papel a psicologia exerceu e exerce nesse processo, né, de criação, de implantação, de construção da RAPS, né? Onde a psicologia entra nesse processo, né? Será que a psicologia consegue trabalhar nesse modo de atenção? Será que consegue? Essa resposta é um pouco difícil, porque não tem como a gente dizer assim, sim ou não, consegue ou não consegue, porque há muitos fatores envolvidos, né? Eu acho que o primeiro deles é a questão da formação profissional, né? A formação, acho que pode ser um primeiro obstáculo para o trabalho na perspectiva da atenção psicossocial. Por quê? Porque a formação não contempla a atenção psicossocial como proposta de cuidado. Precisa até ser mais criterioso dizendo assim, quase não contempla. Nós temos, sim, hoje, disciplinas, vamos dizer assim, conteúdos da formação que até contemplam, mas até onde contempla, né? Então, muitos estudos demonstram, né, que o psicólogo, quando ele trabalha em um serviço da RAPS, por exemplo, em um CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, até no nome ele tem atenção psicossocial, né? Muitas vezes ele atua no modelo clínico tradicional, né? Então, esse modelo clínico tradicional, ele vem sendo bastante discutido na formação, né? E ele também vem sendo bastante debatido nos estudos sobre a RAPS, né? Por quê? Porque, via de regra, ele não considera o sujeito em seu contexto para tratar o sofrimento psíquico, né? Intenso. Muitas vezes, a formação nesse modelo clínico tradicional entende a patologia ou algumas patologias, quando eu estou falando patologia, para usar o linguajar corrente, o sofrimento psíquico intenso, né? Como algo não tratável, né? Como algo vamos dizer assim, da área do médico que vai fazer a prescrição de medicação, né? Então, muitos profissionais trabalham muitas vezes nos dispositivos públicos de cuidado, mas trabalham como se estivessem nos seus consultórios privados e sempre voltados para uma atuação assim, vamos dizer assim, liberal da profissão, né? Não aceitando novas formas de trabalhar. Por exemplo, o trabalho em equipe, né? O trabalho em rede, o trabalho com a rede intersetorial. Tenho exemplos muitos para dar para vocês, né? Um deles, por exemplo, uma colega que trabalha em um CAPS da região, ela é assistente social. E ela me diz assim, que ela quer fazer visitas e quer a companhia do psicólogo. Mas a psicóloga diz que não pode fazer visitas com ela, porque senão ela sai do setting terapêutico. Então, ou seja, se ela tem isso como premissa, setting terapêutico é o atendimento individual na sua sala, fechada, com uma duração X, se faltar 2 vezes eu não atendo mais, se atrasar também não, Então, esse trabalho não está voltado para atenção, para o conceito de atenção psicossocial. Mas, felizmente, há profissionais que conseguem superar esses velhos conceitos, essas velhas práticas, né, e buscar novas formas de lidar com essas demandas, né, do sofrimento psíquico intenso, né, ou seja, profissionais que abandonam os seus manuais, né, que ensinaram
a mensurar, a classificar, a esquadrinhar, né? E buscam promover o cuidado, né? Mas isso é uma aprendizagem, tem que querer muito, né? Acho que tem que estar convencido a respeito do que é atenção psicossocial, né? Aí, como fazê-la é a aprendizagem contínua, né? E isso, quando a gente vê que o profissional continua trabalhando naquele modelo, o modelo que ele aprendeu, a gente até entende que são as amarras da profissão, né? Que são, vamos dizer assim, os pressupostos com a qual a ciência da psicologia foi criada, foi instituída no Brasil. Isso vem lá de trás. Então, quando eu falo que a gente trabalha com a perspectiva da história, a gente busca na história, vamos dizer assim, as razões de algumas questões atuais, né? E ao voltarmos ao passado, né, a história da psicologia no Brasil, a gente percebe isso nitidamente, claramente, né? A psicologia científica no Brasil, ela se deu no início da década de 20, vamos dizer, no início do século 20, né? E ela foi trazida para o Brasil pela Liga Brasileira de Higiene Mental. Essa liga foi criada em 23 e era formada, em sua maioria, por médicos, por educadores, por juristas, por escritores, que se autodenominavam higienistas. Então, esses homens de ciência, eles buscavam, em algumas áreas de conhecimento, em outros países, eles buscavam, eles tinham acesso, né, a estudos dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, e eles buscavam trazer esse conhecimento para o Brasil, seja da medicina, da psiquiatria, da eugenia, da antropologia, da psicologia e outras áreas do saber, porque eles tinham um ideal, que era o ideal de desenvolver o Brasil, de tornar o Brasil uma nação próspera, uma nação desenvolvida, porque o Brasil vivia em atraso, né? Nós estávamos saindo de um período aí de escravidão, né? De um regime de monarquia, então o Brasil vivia realmente um período de bastante atraso, e eles queriam contribuir, né? Genuinamente contribuir. E entre os saberes que trouxeram as ideias psicológicas. Então, trouxeram os testes psicológicos, inclusive algumas pessoas de grande monta internacional, uma delas é a Helena Antipoff, é uma psicóloga russa, veio para o Brasil em 29, ela foi contratada pelo governo de Minas Gerais para implantar novas ideias na educação de Minas Gerais, e ela trouxe a questão dos testes, né? Ela cita em um livro de 1938 que ela aplicou 1000 testes psicométricos, né? Então, esses conhecimentos que havia na época, eles foram bebidos pelos integrantes da Liga e tomados como ferramentas para desenvolver o Brasil, né? Então, os saberes psicológicos foram um campo fértil para o ideário da higiene mental e da eugenia, né? Tendo como foco a família e a escola, principalmente. Então, a psicologia, ela não foi a única ciência. Por exemplo, a psicanálise. A psicanálise veio para o Brasil pelas mãos do médico Arthur Ramos. Ele e outros pares, também integrantes da Liga Brasileira de Higiene Mental, eles trouxeram os primeiros estudos de Freud, e eles inclusive citam textos de Freud nos arquivos da Liga Brasileira de Higiene Mental, né? E muito da psicologia, né? Muitos dos autores da psicologia americana, inglesa, francesa, italiana, chilena, argentina. Então, é muito interessante ver como a psicologia contribuiu. E no que ela mais contribuiu? Ela mais contribuiu na aferição das diferenças individuais. É aí que, então, que a coisa começou a ficar complicada. Por quê? Porque hoje nós trazemos essa herança, né? A profissão foi instituída, os cursos de formação na década de 50, acho que 57, 58, foi o primeiro curso, inclusive acho que em Minas Gerais, né, também, dentro da filosofia ainda, e basicamente a psicologia buscava aferição,
né, das diferenças individuais, ou seja, buscar padrões ou estabelecer padrões de normalidade, para que as pessoas tivessem uma dita saúde mental. Entende que o objetivo era nobre, porém a tarefa é inglória, né? Porque durante décadas nós aprendemos a classificar, a mensurar, a aferir, a atestar, e isso acabou sendo uma armadilha para nós. Por quê? Porque nós passamos a ser ajustadores de conduta, né? Os profissionais preparados, vamos dizer, para fazer adaptação do indivíduo à sociedade, né? Ou seja, torná-los subservientes ao que estava instituído. Inclusive, tem estudos que mostram que a psicologia muito contribuiu com a ditadura, né? Olha que feio para nós, né? Mas, enfim, né? Que hoje a gente possa reciclar, renovar isso, né? Se bem que ainda continuamos repetindo essas práticas. Por exemplo, nossos laudos de cessação de periculosidade, nossos laudos de sanidade mental, né? De avaliação psicoeducacional, com aplicação de testes psicométricos, né? Ainda são ferramentas, né? De opressão, de exclusão, né? Enfim, mas tentando ser um pouco mais otimista, né? Na RAPS, a psicologia pode contribuir muito, né? Sabemos sim que ela pode somar com outras áreas do conhecimento, com serviço social. Aquela psicóloga não podia fazer visita junto com a assistente social, né? Somar com a enfermagem, com a medicina, né? Com outros profissionais que estão à frente do cuidado e realmente inverter esse modelo asilar, né? Porque senão nós vamos ficar perpetuando a exclusão, a segregação, a morte civil mesmo das pessoas, né? Rose, 5 minutos. Oi, Lúcia. 5 Tá minutos. bem, obrigada. Então, deixa eu trazer, então, um último pressuposto aqui, né? Que é que nós precisamos rever, né? Os nossos saberes e os nossos fazeres, né? Precisamos fazer a crítica à nossa formação, à nossa atuação. Felizmente, há muita gente fazendo e há muita gente revendo isso, né? Mas é um pouco difícil, né, gente? É um pouco difícil porque isso não acontece só com a nossa profissão, né? Nós, as demais profissões também, vamos dizer, medicina, serviço social, etc e tal, né? Nós temos, né, hoje, dentro da sociedade capitalista, uma visão do indivíduo, né, e não do coletivo, né? E vejam que há uma necessidade aí, sendo posta, do trabalho em equipe. Tudo que a gente vê assim, trabalho em equipe, trabalho multiprofissional, trabalho interprofissional, né? E por que há essa necessidade? Porque isso não acontece, né? Esse pensar coletivamente, ele é muito raro ainda, mesmo dentro da RAPS, infelizmente, porque nós estamos ainda muito na lógica positivista, né? Privilegia o individual em detrimento do que é coletivo, né? Mas aí, tentando fechar de forma mais animadora, né? O que a gente precisaria fazer? Não querendo dar receitas, né? Mas assim, para pensarmos, né? Nós precisamos abandonar aquelas visões que nós herdamos da ciência da natureza, que a psicologia ingressou no Brasil como uma ciência da natureza, né? Então, precisamos superar isso, né? A psicologia não é uma ciência da natureza. Não há como classificar um QI de alguém e achar que ela vai ter aquele QI, aquela marca para o resto da vida, né? Eu diria que é até ridículo hoje, né? Fazer um teste de QI em alguém, né? E precisamos desnaturalizar as nossas práticas, né? Vamos dizer assim, tirar da nossa maleta de ferramentas algumas metodologias que devem ser superadas, que a história já mostrou que não servem para nada, a não ser para ser mecanismos de exclusão. É aquilo que o Franco Basaglia, a gente, dizia também, né? Precisamos colocar a doença entre parênteses e enxergar a pessoa. Então, se tem alguém com transtorno mental, ele tem uma esquizofrenia, é um F20. Ele é igual a todos? Não, jamais, né? Ele é ele, o outro é outro. O cuidado para ele tem que ser pensado a partir do seu contexto sociocultural, dos seus laços, dos seus vínculos, né? Não pode ser um cuidado hermético, né?
um cuidado quadrado, vamos dizer, né? Então, precisamos ainda abandonar, né, aqueles nossos velhos manuais, a nossa zona de conforto e exercer uma outra clínica, que é uma clínica proposta na atenção psicossocial, que hoje a gente sabe que existem vários nomes novos aí, né? Quem quiser pode procurar, que vai encontrar, né? A clínica ampliada, a clínica antimanicomial, a clínica comum, são vários termos, vários nomes, conceitos que estão sendo dados para uma outra forma de fazer psicologia dentro da RAPS, né? Ou seja, há muito a ser feito, né? E tudo isso que eu falei para vocês, que a psicologia hoje está buscando, não é também à toa, não é ao acaso, né? Houve, por parte do Ministério da Saúde, até uma imposição, né, ao Ministério da Educação, para que a psicologia reformasse suas diretrizes curriculares de formação. Isso aconteceu em 2004, para introduzir na formação disciplinas da saúde. Nós mesmos na UEM temos psicologia e saúde pública, né? Só que ela é ênfase, ela não é para todos, ela é para metade da turma, né? É para 40, nós temos 80. Por exemplo, no Sesumar, isso chama saúde coletiva, não sei lá se é para todos, né? Então, há mudança, sim, no sentido de melhorar, mas há muitos entraves ainda, né? Então, há esforços e nós precisamos, sim, rever, né? É para isso que eu tenho essa minha fala até um pouco, eu diria, pesada, né? Mas no sentido de que nós precisamos rever as nossas práticas, né? E vou encerrar aqui, Lúcia, trazendo o Guimarães Rosa, que eu gosto muito do Guimarães Rosa. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui o que ele diz. O rio não quer chegar, mas ficar largo e profundo. Então, é isso que a gente quer com a reforma psiquiátrica, com esse modo de atenção psicossocial. Não é chegar a um lugar, a um ponto final, mas sim que se torne algo largo e profundo, que esse cuidado seja, né, largo e profundo. E, novamente, volto ao Guimarães Rosa, quando ele fala assim, falando sobre a vida. Ele falava muito sobre a vida, né? Em 3 palavras, ele dizia assim sobre a vida, como algo inacabado. Viver é etc. Então, gente, nós temos que viver esse etc. Também no cuidado de saúde mental, pois não há respostas prontas, mas há muitas possibilidades. Nós é que temos que buscá-las. Então é isso, encerro minha fala, agradeço a vocês, estou aberta aí ao debate. Obrigada. Então, tá, nós é que agradecemos as palestrantes, Lília, Rosilânia, foi muito bom, de fato, entramos de um jeito e vamos sair de outro, com certeza nos enriquecemos. Eu queria fazer alguns avisos e, em seguida, fazer 2 perguntas que aqui apareceram e daí fazer também alguns outros comentários. Uma é que o formulário de avaliação, né, que eu acho que a Vânia e a Eli estão colocando, ele vai servir de lista de presença, né? Esse evento aqui vai dar direito a um certificado pela Universidade Estadual de Maringá, mas vai ter que preencher esse formulário. E nesse formulário deve ter um item aí com relação ao conteúdo, o que gostaria de ver, o que não foi falado, o que gostaria de ser aprofundado, e etc. Tá? Então, são esses avisos. Aí, outra coisa, quando estiver pronto, aí esse certificado vai estar pronto ao final das 6 lives, tá? Que a próxima vai ser judicialização, higiene mental e aprisionamento, que vai ser a Carolina, a mestre Ana Carolina Becker Nicide, doutoranda, e a Juliana Biasi Feitosa, doutora. Tá? Vai ser o nosso próximo, dia 26/8. Agora eu vou passar, então, as questões e se tiver mais questões, por favor, continue enviando.
Eu vou passar as duas questões, que é para vocês duas. Então, eu acho que a gente podia tentar combinar de ser 5, máximo 10 minutos cada uma falar sobre, máximo, senão a gente ultrapassa o período, né? Então, de 5 a 10 minutos para cada uma responder essas duas. E para a gente responder as próximas, caso venham outras, e fazer um encerramento. Então, está aqui. Qual é o impacto a longo prazo da falta de investimento financeiro no SUS e da privatização dos serviços de saúde? Se não ficou claro, eu posso repetir. Outra questão, para as duas. Dadas as dificuldades no trabalho cotidiano no SUS e os aspectos históricos trazidos, qual a maior tarefa histórica da enfermagem e da psicologia para o trabalho na saúde coletiva hoje? Tudo bem? Quer que eu repita? Eu quero, Lúcia, francamente, eu fiquei prestando atenção à questão do link, tentando ver se conseguia mandar o link. Você pode repetir a primeira? A primeira eu fiquei mais ligada na questão do link. Tá, então vou repetir. Pergunta para as duas. Qual o impacto a longo prazo da falta de investimento no SUS e da privatização dos serviços de saúde? Quando está falando investimento, está falando investimento financeiro. A segunda questão, visto as dificuldades no trabalho cotidiano no SUS e os aspectos históricos trazidos por vocês duas, qual a maior tarefa da enfermagem e da psicologia para desenvolver um trabalho na saúde coletiva hoje? Agora eu encontrei a pergunta aqui no chat. Você quer falar, Lilian? A questão mais geral? Fique à vontade. Tá. Vamos, cada uma máximo 10 minutos, daí dá 20, 10 a gente encerra. Ok, acho que já dá para responder as duas, né? Eu acho que, assim, os impactos já são evidentes agora, né? A gente não precisa nem esperar um longo prazo, nós já estamos vivenciando aí mudanças muito significativas. Então, o que nós levamos, por exemplo, 30 anos, desde quando foi aprovado o Sistema Único de Saúde na Constituição, previsto, né? E aí foi toda a regulamentação, nós já estamos vendo que há uma mudança muito grande, né? Na sua institucionalidade. Então, naquele momento, né, nós tínhamos necessidades e toda uma conjuntura de debate que trouxe a emergência e a possibilidade de instaurar aí no país um sistema de saúde universal e público, né? Aí com as suas características. E aí nós caminhamos dentro desse processo, né, dessa construção, com várias outras políticas públicas, e avançamos dentro dela, né? Citamos, por exemplo, a política de saúde mental, que a Roselânia trouxe mais especificamente, DST, doenças sexualmente transmissíveis e HIV, né? O Brasil ficou referência mundial, né, no avanço e no tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida. A questão do fortalecimento da atenção primária à saúde, a instituição da Política Nacional de Humanização, a organização da rede de urgência e emergência, né, a área da saúde bucal, foram muitas áreas que se organizaram, né, a partir dessa possibilidade, né, jurídica, legal, e aí com financiamento, né, mas sempre pautadas num arcabouço teórico conceitual também, né, de solidariedade, um sistema universal, um sistema que tentasse abarcar aí a maioria das pessoas, né? Tanto que hoje a nossa realidade é assim, o SUS atende mais de 75% da população brasileira, com um pouco mais de 40% dos recursos, né, de saúde. A questão dos leitos hospitalares, a gente tem uma média de não chega a 3 leitos por 10 mil habitantes, enquanto a rede privada tem mais de 7, né? Então, essa deficiência vai se mostrando agora também na disponibilidade, no acesso, né? Então, nós temos pessoas morrendo por falta de acesso aos serviços públicos, né? A um leito público, de UTI especialmente. Isso é muito grave, quando nós podíamos ter toda uma lógica diferente já de atuação,
primeiro para diminuir o número de casos, por isso que é importante a população sempre participar do processo, né? Mas a gente está falando da organização do sistema de saúde, né, formal, com ações, com recursos. Então, vamos lá. O que a gente teve nesses últimos anos agora? O que é o que a gente sempre falou de subfinanciamento na saúde, né, que foi histórico nesses 30 anos, e a gente não avançou mais, talvez pela falta de investimento maior. Agora a gente está vivendo um momento de desfinanciamento, ou seja, a PEC 95, ela congelou, inclusive hoje é um debate importante, congelar recursos, não temos que aumentar gastos públicos, mas isso não é gasto público, isso é gasto em saúde da população, né? Investir em educação e saúde é gasto necessário e é dever do Estado, né? E nós, como contribuintes e como povo, né, precisamos acompanhar esse processo todo de aplicação desse recurso. O SUS trouxe isso. O que esse desfinanciamento já está gerando? Ele gerou queda no número de médicos que atuam nas unidades básicas de saúde, redução de agentes comunitários de saúde, queda no número de consultas de pré-natal e aumento de internações de menores de 5 anos por pneumonia, não associada à Covid, de forma geral. Veja, a mortalidade infantil é um indicador mundial sensível à qualidade do serviço. E nós estamos tendo aumento nesses indicadores, né? Temos redução já de mais de 25% de cobertura vacinal da tríplice. O nosso Sistema Nacional de Imunização, que está dentro do Sistema de Saúde, era uma referência também. E nós estamos tendo redução já de 25% de cobertura. Isso significa dano, agravo, morte, morbidades, doenças, né? Então, assim, nós já temos aí mudanças muito drásticas na forma de organização e também na questão teórico-conceitual, significa a lógica, né, desse sistema de saúde mais solidário e voltado para fortalecer a atenção primária em saúde, que é lá onde as pessoas vivem, trabalham, adoecem. É lá que nós temos que fortalecer a rede básica de saúde, né? Então, nós temos, por exemplo, nessa última normativa que foi aprovada em dezembro de 2019, com vigência a partir de janeiro desse ano, e olha o momento caótico, como isso impacta já nesse momento, é contundente isso, né? Prevê-se redução de apenas 70% da população cadastrada e coberta pela equipe de saúde da família. Nós tínhamos 100%, mas nós temos redução das equipes, né? Mudança. Tivemos a destituição, a extinção do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né, que era um grupo de profissionais, né, multiprofissionais aí, importantes para atender outras necessidades, que iam além do médico, né, do trabalho da enfermagem, que são historicamente, aquele núcleo duro do trabalho em saúde. Então, isso que a Roselânia coloca da necessidade de trabalho interprofissional é uma característica extremamente importante, mas para ele acontecer, ele tem que ter uma estrutura, né? E uma formação para isso. Temos redução da meta de cobertura, por exemplo, da estratégia de saúde da família, para hipertensos e diabéticos, de até 50%. Ou seja, quando antes a equipe de saúde da família, que estava lá pertinho de cada um de nós, e tentando controlar essas doenças crônicas, que são uma das maiores causas de morte, né? Cardiovascular, junto com câncer e acidentes violentos por causas externas, né? Tínhamos lá um plano muito bom, né, uma programação da atenção que previa a cobertura de 100% de hipertensos e diabéticos. Hoje, esse corte financeiro está limitando a 50% de cobertura. Isso, gente, já está gerando o quê? Um aumento, né, do número de casos de hipertensão e diabetes não controlados, casos novos não identificados. E o que a pandemia está fazendo? Quem é a população de risco, né? Quem é que está morrendo? Vamos observar quem está morrendo. Então, quando a gente dialoga o nosso dia a dia, é dialogar com a estrutura do sistema de saúde, ver que ele realmente precisa de recurso e investimento, sob uma determinada lógica, né, de organização. Então, esse desmonte, literalmente, pagar por desempenho, significa fazer os profissionais não estarem mais junto com gestão, com trabalhadores, com formação, discutindo e planejando a forma, né, de implementação dessa política pública. Mas antes é por desempenho agora. Então, assim, depende de produtividade. Isso é muito impactante. Mas, então, acho que, assim, o impacto E aí, simplesmente falar de privatização significa pago, é saúde paga.
né? Então, assim, não tem outra palavra, né? O sistema universal permite acesso em qualquer ponto de atenção primária, rede secundária ou hospital, né? E se você não tem isso, você paga, de alguma forma. Então, o impacto é muito sério. E especialmente quando a gente está vivendo um processo de recessão econômica gravíssima, né? E que vai ter sua repercussão, e vai sim precisar de um sistema de saúde público forte, né, para dar conta disso. Então, o cenário não é muito bom. Agora, o papel da enfermagem, eu acho que a gente tem que, e aí a gente trabalha junto, né, a enfermagem, historicamente, eu citei ela lá no seu início, né, a enfermagem começou no Brasil oficialmente em 1923, com a escola de enfermagem na Neri, né, ela já desde o início estava lá envolvida e estava lá na saúde pública, né? Mas era um outro desenho. Então, a enfermagem trabalha na gestão, trabalha no cuidado, trabalha na formação, né? E eu acho que a gente tem agora um momento muito importante, onde esses profissionais, todos nós profissionais da saúde, temos que nos voltar para a compreensão, primeiro, né, do que está acontecendo, dessa realidade, do que é o sistema de saúde, porque muitos profissionais não conhecem o que é de fato o sistema de saúde, os avanços que nós já tivemos, e aí trabalhar assim, né, fortalecer, eu citaria junto com o Gastão Wagner Campos, né, aumentar as forças institucionalizadas que nós já temos, que significa a formação, os trabalhadores e os gestores em saúde, né, nós temos aí isso que gerou, até o próprio sistema de saúde se conformou a partir disso, desse movimento forte. Então, retomar, eu acho que essa força, e aí olhar com cuidado e tentar fortalecer essas políticas públicas dentro da política pública de saúde. A defesa da cidadania, né, é uma questão extremamente importante. Então, e aí nós temos os temas de violência, as questões ambientais, grupos vulneráveis, idosos, saúde mental, são muitas frentes, né, e nós estamos no movimento de perda de direitos, de forma geral. E aí esses grupos vulneráveis que estavam sendo trazidos nesses 30 anos como visíveis, né, e também sendo atendidos, porque a gente está falando de uma resposta de saúde formal. Então, assim, a gente estava fazendo esse trabalho. Eles vão voltar a de repente, além de serem, ficarem escondidos, né, dentro da sociedade, sendo culpabilizados, né, a pessoa é bandida porque é negra. Olha a questão racial que hoje se colocou, né? Aí depois, assim, não é bem isso que eu quis dizer, mas de fundo, né, nós temos esse ideário higienista e eugenista muito forte e presente, e ele dá, muitas vezes, a sua explicitação, né? Foi um escorregadio porque talvez a nossa ética, né, não permita nesse momento de direitos. Agora, nós estamos vivendo justamente a explicitação dessas questões, e defender a cidadania em todas essas frentes, eu acho que é um papel importante de nós profissionais, e a enfermagem está junto disso, né? E também, para finalizar, refletir muito sobre a questão dos fins e os meios, né, no serviço de saúde. Veja, os fins e meios. Como fins, qual é o resultado final? E é muito difícil, a gente não consegue medir o resultado do trabalho em saúde, né? Nós não medimos isso, por isso que é difícil a gente ter parâmetros, às vezes. Tem formas de avaliar, sim, tem indicadores, tem métodos, uma série de coisas, mas para a população, de forma geral, fica difícil de acompanhar isso. E sem conhecer toda essa conjuntura e essa questão tão complexa, né, que se organiza, é difícil, às vezes, definir, mas eu diria assim que o resultado do trabalho em saúde, portanto, do sistema de saúde organizado, são condição de acesso, humanização e a qualidade do cuidado, em defesa da vida. Então, acesso, humanização e qualidade do cuidado. O restante são os meios para chegar lá, né? E eu acho que essa perspectiva coloca para a gente, enquanto profissionais, a responsabilidade nesse momento histórico de defesa do sistema de saúde como uma possibilidade de não mercado, né, em defesa de direitos. Eu diria, de forma geral, essas palavras. Vamos lá, Rosilane? Sim. Lúcia, melhor você fechar seu microfone, Lúcia, que acho que Para falar com facilita. você ligado. Tá.
Então, eu não tenho muito a acrescentar. Aliás, eu teria o dia todo para falar sobre isso, né? Mas acho que a Lilian contemplou bastante, né? Que não é depois, né? A gente não vai sentir esse impacto depois, já estamos sentindo, né? Até eu estava procurando aqui o que eu recebi hoje, Lilian, não sei se você viu. Bolsonaro quer reduzir 35 bilhões do orçamento do SUS para 2021. Ou seja, isso é de hoje, essa notícia da Rede Brasil, né? Então, é tudo isso que você falou e mais um pouco ainda que a gente nem sabe, né? Que está sendo gestado ainda nos gabinetes, né? Que são os cortes, né? É o que você falou, o desinvestimento, né? E na saúde mental, ela segue a tônica da saúde, que a gente fala que a reforma psiquiátrica, ela está a reboque do SUS. Se o SUS não der certo, ela também não vai dar certo, porque ela é ligada totalmente ao SUS, visceralmente, né? E para dizer de algum retrocesso bem específico na saúde mental, falta de habilitação de novos CAPs, por exemplo, de novos leitos em hospitais gerais, isso não aconteceu mais, né? De 2016 para cá, abriu-se em leitos em comunidades terapêuticas aos montes, né? 200 leitos em Londrina, mas não sei quantos em Ponta Grossa, tá assim, brotando os leitos em comunidades terapêuticas, né? O financiamento desses leitos, né? Então, é o modo asilar voltando a todo vapor, né? É o modo asilar voltando, como se diz, a serpente estava adormecida, acordou, né? Infelizmente. O desmonte do NASF também foi um grande retrocesso, né, para a saúde mental, porque as equipes davam suporte, a gente fala que faziam um matriciamento, né, na rede, pelo menos muitas faziam, né, não dá para a gente dizer na totalidade, mas era um suporte a mais, né, na perspectiva desse cuidado contínuo, né, longitudinal. Então, os retrocessos são imensos, né? E sobre a outra pergunta, que é a questão qual seria a tarefa histórica da psicologia ou da enfermagem, né? De qualquer área de conhecimento, né? Eu acho que é fazer o seu trabalho, né? Com ética e com consciência do que está fazendo, né? É pensar sobre esse trabalho, a quem está servindo, né? Então, quando eu falo que a psicologia no SUS, ela ainda precisa ser construída, eu estou falando em geral. Há sim profissionais da psicologia que já perceberam, né? Já trabalham nessa lógica da atenção psicossocial, mas acho que a maioria ainda não. A maioria ainda fica buscando trabalhar naquela perspectiva que não cabe na saúde pública, não é que não cabe na saúde pública, não cabe no cuidado integral, né? Não cabe nesse conceito de atenção psicossocial, né? Então, a tarefa histórica da psicologia, se a gente for falar em termos assim teóricos, seria rever as suas bases, né? Rever as suas bases e construir novas práticas. Mais alguma pergunta, Lúcia? Ou comentário do grupo? São essas duas. Tem um. Então, vocês têm algo mais? Não tem mais questões. Mas tem um comentário aqui que o Ocimar fez e passou aí, eu não. Enfim, vou chegar lá. Ele vai falar que tudo isso não está passando pela luta de classe. Então, eu queria fazer a seguinte, para a gente encerrar, né? Que já está mais ou menos na hora, combinada. Eu queria lembrar aqui que o SUS, ele é o único SUS que existe no mundo. O mais próximo que existe é na Inglaterra, tá? Mas não chega a ser tal como o nosso. Então, o SUS ele é uma instituição que está numa sociedade errada. Tá? Por quê? Porque a filosofia do SUS é o coletivo. E a nossa filosofia, a filosofia dessa organização social, onde tudo vira mercadoria, é o indivíduo, né? E assim a gente vai levando, vai atendendo o indivíduo,
né? Então, o SUS, ele não tem futuro mesmo, tá? Não tem futuro. Não é que está desmontando o SUS agora. É com muita resistência que a gente chegou ao SUS, gente. Foi muita resistência, entendeu? Foi muita luta, muito ir para a rua, que a gente conseguiu chegar ao SUS. Tá? E muita gente morreu, deixa eu lembrar isso. Durante a ditadura militar, quem gritava era torturado, desaparecido, etc, etc. E nós devemos tributo a esse povo que morreu e que lutou por uma saúde, por uma educação. Conseguindo resolver o problema da ditadura, que também não é simples, não vou falar agora, a gente consegue sair para a rua. Então, os anos 80 foi o ano de ir para a rua, de lutar por uma saúde pública, por uma educação pública. É isso que o Ocimar está falando. Ele está dizendo aqui, transformar a saúde em mercadoria irresistível e política de Estado no sistema neoliberal. Claro, tudo é mercadoria, entendeu? Tudo desde o sexo, desde o arroz e feijão, vira mercadoria. Então, para a gente resistir, para a gente tentar fazer alguma coisa, é resistir. Nós que pensamos no coletivo, a gente tem que resistir. Eu não acho outra questão, entendeu? É resistir. Resistir e falar sempre. Outro dia eu vi o Zé Paulo Neto pessoal falando para ele fala a mesma coisa, ele falou, eu falo sempre a mesma coisa e vou continuar falando a mesma coisa, entendeu? Então, o SUS, ele não está sendo desmontado agora, ele só existe porque foi um parto a fórceps e foi, atenção, ele foi uma brecha que o capitalismo deu para nós, como ele dá a brecha do direito. E, para isso, eu convido vocês na próxima live, tá? Onde a Juliana e a Carolina, elas vão falar sobre o direito. E a gente também não pode se enganar, porque o direito é um direito classista, tá, gente? É um direito classista. Esse endeusamento do direito, a gente tem que tomar cuidado, que não é bem assim. Né? Já falei na nossa primeira live que chegou uma hora que a burguesia tomou o poder lá na Comuna de Paris, em 1870. Ó, operariada, fica quieto aí, que agora quem manda aqui somos nós. Mas como a briga não parava, então vamos ver o direito. Tá? Sim, mas é só alguns que vão ter o direito. Como que a gente sabe quem vai ter o direito, quem não vai ter o direito? A gente tem que ter ferramenta para isso. E daí a psicologia entra em cena, que é tudo isso que a Rosilene falou, que é o individualismo, etc, etc. Uma outra coisa que eu queria chamar aqui a atenção é a questão da rede. Gente, eu acho que se a gente conseguisse ouvir a linguagem do Covid, se a gente conseguisse ouvir a linguagem do mosquito da dengue, do mosquito da febre amarela, se a gente ouvisse a linguagem dos micro-organismos, a gente ia ver que essa história de rede, a gente vive em rede. A gente já vive em rede. A gente só tentou institucionalizar, entende? A gente tentou. O que o Covid está mostrando? Quer dizer, se você não lava a mão, você pode passar, e você pode passar um para o outro. E aquele que não tem água. Escancarou a diferença de classe social, que é isso que o Ocimar está falando. Quer dizer, eu acho que a gente critica muito a biologia. Se nós nos apartamos da biologia, como se... E fica aparecendo aqui, apareceu o Ricardo Barros, credo.
não quero saber. Fica aparecendo as notícias aí para mim. Olha, eu me perdi aqui. O que eu estava falando mesmo? Quem me ajuda? Criticamos a biologia. Tá, então vamos lá. A gente assim, tem as ciências da natureza, sem dúvida. Quer dizer, qual que é o problema da psicologia, principalmente eu vou falar a psicologia, e vou dizer a sociedade geral. A gente continua trabalhando com as ciências da natureza. O que é ciências da natureza? Ciências da natureza que dá fundamento para a ciência positivista. O que é a ciência positivista? Olha, o cara, ele é bandido porque ele é negro, foi isso que a juíza falou, entendeu? Essa aí é trabalhar com ciências da natureza. Agora, não é importante a gente considerar, porque, segundo Marx, a única ciência é a ciência da história, tá? Então, não adianta, se a gente não entender a história, a gente não vai entender a própria fala. E dentro da ciência da história, você tem ciência da natureza e a história propriamente dita. O processo histórico, que, aliás, até o pimentão vive um processo histórico. Hoje você pode comprar um pimentão amarelo, hoje você pode comprar uma orquídea azul, quer dizer, não tinha orquídea azul, foi o homem que criou, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode ficar de mal com a biologia, mas ela não pode ser o nosso fundamento, porque quando você vai no mosquito da dengue, lá do começo do século, entendeu? Que Oswaldo Cruz lutou, que é o mesmo mosquito, por causa da febre amarela, se você vai ver que todos esses micro-organismos estão mostrando que a gente vive em rede, gente, entende? E se hoje, e outro dia, ó só a história da mercadoria, a história da mercadoria que a gente vive em rede. Eu não sei se vocês acompanharam a menininha não podia fazer aula porque mora num sítio aqui perto, não é tão longe, mas daí não tinha celular, daí o vizinho emprestou o celular, mas ela não pegava a rede, daí ela foi num lugar lá, não sei aonde, a mãe fez uma cabaninha, ela pegou o celular, e foi para a Globo. Tá. O que aconteceu? E o que aconteceu? A empresa que já podia, porque a Claro, a TIM, tal, já podia ter a torre ali, mas só levou a torre quando apareceu na Globo, porque sabe que vem outras pessoas, estão precisando da torre, é mais assinante. Então percebe, até a piedade entra no rol como se diz, da conveniência. Então, era isso que eu queria falar, e eu queria falar também, assim, destacar essa questão que o Ocimar falou, e ele falou que é irresistível, que é uma política de Estado. Tá? Então, o SUS não pode ser uma política de Estado, porque o Estado fala outra linguagem. O nosso Estado, ele fala outra linguagem, ele não fala a linguagem do coletivo, o SUS fala a linguagem. Mas então, Lúcia, você está falando o quê? E outra coisa, deixou entrar o SUS porque precisa de vez em quando dar uma prosa para esse povo aí, entendeu? Porque o próprio Marx dizia lá no Manifesto Comunista, olha, de vez em quando ele tem que ajeitar algumas coisas assim. Agora que está aí, a gente não tem financiamento, o Temer corta lá a PEC 95, lá, tira 20%, etc. Tá? Então, eu acho... Tem o SUS para assegurar alguns direitos à saúde, porque tem que ter trabalhador, né, Lúcia? Mas vai morrer mesmo? Uns podem morrer, né? A ideia é essa, né? Sim. Resguardar o mínimo de mão de obra para o mercado, né?
Sim, mas agora vai precisar de mão de obra, não precisa, precisa do pensamento humano. Para tocar essas máquinas aqui, tem que ter o homem, tem que ter o pensamento humano. Agora, para ficar quebrando pedra, não precisa mais. Colher milho, não precisa mais. Agora eu pergunto para vocês, diante de tudo isso, o Brasil está tendo a maior colheita de soja, de milho, estão cantando aí. Eu pergunto para vocês, o que essas pessoas estão aí nessa fila para ganhar R$ 600 e que tá pegando o Covid e passando um para o outro, porque, coitadinho, não tem o que comer, entendeu? E R$ 600. E essa soja imensa, que essa comida está indo para onde? É a mercadoria, é a mercadoria. Então, minha gente, não vamos falar que a gente caiu em armadilha, porque a gente não caiu em armadilha. A gente tem que ler os sinais que o mundo dá. Escuta o que o Covid está falando. O Covid está falando. Eu não vejo, eu não pego olerite, eu não vejo cor, eu não vejo gênero, eu não vejo nada disso. O mosquito da dengue fala isso mesmo. Então, se faz alguma coisa para evitar, é porque chegou lá. A AIDS, enquanto estava na África, eliminando pessoas lá, dizimando pessoas, tudo bem. Quando começou a aviação, ir para a África, e voltar, isso saiu no jornal Estado de São Paulo. Eu devo ter até essa reportagem há décadas. Quando veio o cara da OMS, porque estavam trazendo, o avião trazia, como trouxe, o Covid foi. O Covid foi. Por que teve no Ceará e no Amazonas? Por que teve mais? No Ceará, arrasou o Ceará. Mas não é porque o Ceará é PT, não é isso. É porque lá ia 40 voos diários para o exterior. 40 voos, sabe o que é isso? 40 voos. O primeiro cara que chegou em São Paulo com o Covid veio da Itália, foi atendido no Einstein. Ó a posse dele, entendeu? Amazonas, por que tem Amazonas? Que é aquele povo coitado lá, os indígenas. Porque tem a Zona Franca de Manaus. Entende? Então, quando está chegando aqui, como foi a AIDS, a gente precisa cuidar, hein, gente? A AIDS foi assim. Agora o Covid falou assim, não quero saber. Agora vocês se amontoaram aí, está todo mundo amontoado, e eu preciso me manter, eu preciso continuar vivo, porque eu estou nesse planeta Terra 30 a 4 bilhões de anos. E vocês chegaram agora, e é isso que os epidemiologistas estão falando. Ele está em mutação o tempo todo. Hoje mesmo eu escutei um epidemiologista falando que da chegada dele para cá, no Brasil, ele já fez a mutação, ele já é outro. E o outro sempre mais forte, entende? Sempre mais forte. E mais, para encerrar, eu vou deixar isso aqui para vocês pensarem. O discurso é diminuir o Estado. Então, vamos, Estado é a política neoliberal, é a política do Adam Smith, está lá atrás, 1700, é Estado mínimo. Agora eu pergunto para você, Estado mínimo, e agora, para ajudar a aviação, ajudar o transporte tal, no governo Fernando Henrique ajudou os bancos, o Obama ajudou os bancos lá nos Estados Unidos, para isso serve o Estado? O Estado serve, quer dizer, o Estado, hoje, se não fosse o SUS, se não fosse o Estado, entendeu? E aquele Estado, então, aproveitando a carona, já que está ajudando o povo aí, então ajuda nós também. Então, está ajudando empresa de ônibus, está ajudando as empresas. Por quê? Porque precisa continuar o trabalho assalariado, entendeu? Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Não sei se nossas palestrantes aí foi muito bom. Eu acho que vocês provocaram bastante. E o Ocimar continua falando, pena que ele não tem microfone. Ele diz: se tem interdisciplinaridade, raro, diminui-se o risco dos ismos.
É aquilo que a Lília, a Rosilene falou. Quer dizer, interdisciplinaridade também não é todo mundo sentar numa mesa de reunião, eu sou psicóloga, ele é médico, ela é enfermeira e tal, então vamos falar cada um que tem que falar e vamos embora. Não, interdisciplinaridade não é isso. Agora, eu só quero lembrar a complexidade da vida. Quem acabou com o NASF foi o Mandetta. E agradecemos, presta atenção, o contraditório. Lamentamos muito a saída do Mandetta no início do Covid. Lamentamos muito, porque ele vinha tocando. Mas não podemos esquecer que ele que acabou com o NASF. E não podemos esquecer que muita gente na saúde, inclusive de Maringá, acha que está certo. E não podemos esquecer que ele vai se candidatar a presidente da República. E não podemos esquecer que aquele tratado dele lá para tratar o Covid, que estava muito certo, aquele primeiro jeito que ele estava fazendo, entendeu? Ele estava, de fato, entendeu? Eu lamentei muito, mas eu não perco de vista. Quando ele voltar candidato a alguma coisa aí, eu não perco de vista os discursos dele sobre saúde pública. Entendeu? Então, gente, eu acho que era isso. Eu teria muito mais que falar. Lamento que a gente não tenha um microfone, senão as pessoas que estão se manifestando aí poderiam até estar... a gente poderia continuar, seria muito bom, eu gostaria, mas então, minha gente, faz assim, põe aí no formulário o que gostaria de saber mais, ouvir mais, porque assim a gente vai providenciando as próximas lives. E eu volto a convidá-los a assistir, dia 26/8, o tema vai ser judicialização, higiene mental e aprisionamento, que foi uma questão que a gente não trabalhou hoje. São os aprisionamentos. Quem que está preso e quem que está no hospital psiquiátrico. Quem está no hospital psiquiátrico. Entendeu? Vamos ver. Vamos ver que classe social está no hospital psiquiátrico, que classe social está lá no socioeducativo, qual que está na cadeia, de quem que é. Entendeu? Ontem eu ouvi alguém falando assim, as pessoas que teve mais morte, a pessoas, idade, não sei o quê, e baixa instrução. Dá licença, gente, dá licença. Desde quando o Covid foi procurar alguém que tem baixa instrução, entendeu? Não, de fato, tem baixa instrução. De fato, tem baixa instrução. Mas por quê? E agora, o que vocês acham que vai acontecer com as crianças? Eu estou tendo dificuldade, eu estou de 40 anos dentro da UEM na universidade, eu estou com dificuldade, quem está me ajudando é a Ellen, nossa acadêmica, está fazendo graduação, eu como na mão dela, como na mão dos meus alunos, entendeu? Imagina essas criancinhas aí, que nem celular tem e nada. Entendeu? Então imagina o que os espera. O CES, a prisão e o hospital psiquiátrico. Gente, acho que eu falei demais. Então tá, gente. Mais alguma coisa, Lili e Rose? Não, eu só gostaria mesmo de me despedir, agradecer muito, né, a oportunidade de estar travando esse diálogo, né, sobre um tema absolutamente importante e relevante. Sempre dizíamos, né, tratamos da história, olhamos para trás, né, buscamos, alguns diziam, vocês buscam os mortos. Não, a gente busca uma história viva, né, que está em constante, realmente, movimento de mudanças, né, movimento de mudanças, tanto a biologia quanto a vida em sociedade, né, quando elas se cruzam, uma vai se interagindo, né, e às vezes vai justificando algumas coisas que não são bem dessa área, enfim, esse movimento que está se dando, e eu só gostaria, assim, de agradecer mesmo essa oportunidade e convidar aí para as próximas lives. Eu, da mesma forma, quero agradecer
a presença de vocês todos, as minhas colegas Lúcia e Lilian, pela discussão, pelas palavras, né? E dizer que o que nós trouxemos hoje é algo que é bastante inacabado, né? É algo que está aí, né, vivo, né? E como a Lília falou, a gente busca a história para compreender um pouco esse presente, né? Mas não vamos dar respostas, porque não existem respostas, né? Esse momento, acho que é um momento de resistência mesmo, né? De tentar segurar aí o que a gente tem de políticas públicas, de garantia de direitos, para não piorar tudo, né? Porque a questão da desigualdade social, ela sempre foi grande e agora ela está bastante acirrada, mesmo que não pareça. Tem gente que fala assim, pobre, está comprando celular de primeira linha, né? Por quê? Porque é uma necessidade de consumo que foi criada mesmo, né? Mas e a saúde, né? Vamos dizer assim, a qualidade de vida, o cuidado mesmo, que nem a Lúcia falou. O Estado está se colocando cada vez mais como mínimo, reduzindo financiamento, e vem coisa muito pior por aí, com certeza, né? E inversamente, sustentando o capital, né? Dando fôlego ao capital. Então, tudo isso a gente precisa pensar, né? No nosso cotidiano aí, enquanto profissionais, porque isso implica, isso impacta no nosso trabalho, né? Assim como impacta na vida daquele usuário, né? Naqueles que são aí o elo mais fraco dessa questão toda, né? Bom, vamos parar porque esse assunto não acaba, felizmente, né? Então, agradeço a presença de todos e a participação aqui com as minhas colegas. Um abraço a todos. Então tá, pessoal. Boa tarde. Eu estou vendo mais algumas mensagens aqui, mas pelo adiantado da hora a gente discute na próxima. Uma pessoa aqui está dizendo assim, está falando sobre muito direito serve como meio tático de luta. Então, eu estou convidando, sim, vocês, especialmente essa pessoa, para estar no próximo. Vamos responder isso aqui. Que o direito serve, sem dúvida. Temos vários meios, né? Não só o direito. E é exatamente sobre eles que eu acho que a nossa live se propôs, a discutir isso, sim. Gente, valeu. Muito, muito obrigado mesmo. E vamos nos encontrar dia 26/8, então. Ao mesmo horário, tá? Valeu, obrigado, Lilian, Rose e toda a nossa equipe de apoio.